cada verão que se aproxima, uma espécie migratória voa desde o Polo Norte até o Brasil usando renas para o transporte aéreo. Trata-se de Papai Noel, esse barbudo ao estilo Fidel Castro, trajado como esquimó apesar dos 40 graus na muleira. Não vai estar não, velho. Incentivador de rolezinhos, Alô, Polo Norte. pode ser visto nos mais de 500 shoppings do Brasil. Ou em visitas suspeitas na noite de Natal, quando desce por chaminés inexistentes. Topa tudo por dinheiro, embolsando até 15 mil reais em 40 dias. A lenda diz que Noel explora o trabalho escravo de seus duendes, maltrata as renas obrigadas a voar e, o pior, presenteia os ricos e cospe nos pobres. Papai Noel, pede pra ajudar, jeitos miseráveis. Para conhecer seu universo, eu ia me transformar no próprio Papai Noel. Minha barba de salsicha e a barriga de faquir não era nada que eu não pudesse relevar. Eu sou o Fred. Minha profissão de jornalista me leva a situações inusitadas e pessoas diferentes. Mas eu já fui punk, e mesmo um ex-punk tem uma maneira muito própria de pensar. Eu podia ser um repórter convencional, mas decidi experimentar um outro ponto de vista. Nessa série, eu sou o infiltrado. Mesmo desprovido de renas, eu queria começar por cima, atuando como Papai Noel num shopping de gente fina. Até porque uma boa praça de alimentação é tudo que você precisa para ganhar uma centena de quilos. Infelizmente, quando já temos um Papai Noel aqui no shopping, aí se de repente estar dessa forma, vai atrapalhar as crianças, entendeu? Você vai confundir o Papai Noel e infelizmente nosso trabalho vai ficar ruim. Sabe o que é, ó? Aqui, ó. Aqui, eu sou o Oli, cara. Ah, aí fica mais tranquilo então, no caso. Aí dá pra você movimentar normal no shopping. Ok. Obrigado, hein? Tá. Fica bem-vindo. Obrigado. Engatinhando na profissão, eu precisava de uma figura paterna para me ajudar. O Thales. Papai Noel, tá vindo pra cá hoje? Tô em Londres. É Oxford Street. Você é o Papai Noel também? Só pode ter um Papai Noel por shopping, né? Na minha concepção, tinha que ter bastante Papai Noel. É, mas aí eles explicaram que se você faz isso, aí as crianças descobrem que Que não existe. não existe. É, Então, tem aí esse- quebra a fantasia da Quebra a criança. fantasia da criança. Fica Você sabe ali cantar do uma lado. musiquinha, Papai Noel? Não, Se cantasse, botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Feliz Natal, amiguinha! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora eu vou ter que almoçar lá no Service, sabe? sei, serve. É, aquele é mais barato. Se você for pensar em dinheiro, falar assim, eu vou fazer Papai Noel pra ganhar um dinheiro, tá roubado. Sal. Eu já estava vendo vantagem no Thales, porque eu podia pelo menos filar um pouco do seu colesterol. Batatinha, né? Você tem filho? Tem 10. A minha família é imensa. Um casamento só? Não, 5. 5 casamentos? É. Assim é difícil de ser casado com o Papai Noel? Não, eu acredito que não tem a ver, não. A única que tem a ver com o Papai Noel é justamente a última. Ela era noelete? Não, nunca foi, mas ela gosta, né? Ela se apaixonou pela figura do Papai Noel. Tinha fetiche. Já tá muito bom, hein? Muito bom mesmo. Tá gostoso? Tá. Esse grande fornecedor de sêmen era generoso também com seus segredos de indústria. Não, primordial para ser ajudante e você se efetivar como Papai Noel, tem que dar o coração em primeiro lugar. E rola uma gorjeta, assim, uns... Não. Se você aceitar, você é um Papai Noel canalha. Tem que gostar muito dessa vida de Papai Noel. O Papai Noel lá de Campo Grande passou mal, está internado. Você teve problema já? Eu já perdi 5 quilos. Você já tá com uma barriga Ela fica perigosa. levezinha, mas é bom para a saúde. É, mas o Papai Noel, ele é insalubre, né? Ele é um gordo. É, um gordão. A tendência é os magrelos assumir. Então eu tô à frente do meu tempo. Tá? Ho, amigos! Feliz Natal! Aqui que o Papai Noel se esconde aqui. Essas são minhas journalettes, são lindas. Ela não quer nem olhar para cá, ó. Olha para isso, assim, olha lá.
E quais atributos tem que ter as Noelettes? Primeiramente, ser amigável com as crianças, eu gostar muito delas. Sei. Do fundo do coração mesmo, porque senão não aguenta não, porque as crianças botam terror. Tem muitas crianças que pedem 5, 6 presentes. Você já fala uma real? Eu posso dar um no momento que a situação tá ruim, para não estar quebrado. Você fala assim mesmo? Falo, sou honesto com eles, sou. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Pronto. Feliz Natal! Isso é bastante. Entra aí na caranga do Papai Noel. Esse aqui é meu ajudante. O que vocês querem ganhar de presente de Papai Noel? Eu quero ganhar. Meu Deus do céu. Você pode não acreditar em Papai Noel, mas o Thales é autêntico até demais. Olha ele falando no celular em pleno voo de trenó. Alô, alô, Paulo Norte. Quem fala? E não tem papas na língua, a não ser as papas fritas. Eu me adaptaria muito facilmente à sua equipe. Ninguém garoto pentelho. É cedo. Pentelhão mesmo. Aqui, princesa, senta aqui, colinho. O que você vai querer ganhar de presente de Natal? Monster? Mas sem Monster dedo na High. boca pra falar. E você? Jogo de criativo Minecraft. Minecraft. Eu conheço Minecraft. Conhece? Conheço. O Oli sabe mais do que eu. Papai Noel tá velhinho, ele acha que as crianças só pedem bicicleta, bola e boneca. Além do mais, eu agregava um conhecimento atualizado, compensando a defasagem do bom velhinho. O iPhone é o imã, né? Toma aqui pra você. Isso. Aqui. Aqui, toma. O problema é que eu me conheço. E se você arranja namorada no trabalho, depois não adianta chorar. Com aquelas Noelettes ali ciscando na área, eu ia acabar me desvirtuando. E que hora você sai daqui? 8 horas? Legal. Você não topa dar uma volta na roda gigante ali? Não. A gente vai trocando uma ideia, papeando um pouquinho. Deixa eu te perguntar, eu posso dar um rolê com a sua Noelette aí? Pode. Na roda gigante? Pode. Sem ficar com ciúme, não, né? Fico não. Por mais que eu tivesse apreciado o Thales, o meu fetiche pelas Noelettes me impedia de propor a ele que eu ocupasse sua cadeira de suplente. E no lugar delas, eu ia ter de arrumar outros ajudantes à altura das minhas limitações de homem casado. Bora, sai. Bora aí. Nas minhas pesquisas, localizei a seleção carioca de anões, em cujo plantel havia muitos duendes em potencial. O técnico do time, claro, é o Dunga. Foi com ele que eu abri o jogo a respeito das minhas intenções de Papai Noel. Tudo bom? Legal. Eu sou um olheiro, né? Beleza. Sabe que eu sou olheiro do Papai Noel, né? Eu tô procurando um duende, né? Eu observei, assim, alguns que a gente vê que é diferenciado mesmo, né? Entendi. Aquele meio, esse pegou na bola aí Esse agora. também é o Pitanga, também joga na frente ali, é atacante. Sei. Eu só tinha bala pra contratar um duende, não podia errar na escolha do perfil. Aqui comigo aqui, por favor. Não bastava pertencer à classe baixa. Um assistente de Papai Noel necessita outros atributos. Não tem que ser um anão de jardim, mas precisa saber o seu lugar. Quando você pensa na figura do Papai Noel, você acha que, assim, é uma empresa, uma corporação que funciona mais horizontalmente, ou é uma coisa mais hierarquizada? Papai Noel sempre foi, na minha opinião, sempre será o chefe. E os doentes vão trabalhar para o Papai Noel. Então sempre tem essa hierarquia assim. Você aceita suas funções assim com humildade e tal, ou você... Não, aceito. Comigo eu nunca tive esse problema. Não, você já participou de alguma greve? Hã? Você já participou de alguma greve? Não. Manifestações? Também não. Black blocs? Não. Se eu fosse um policial infiltrado, não era ali que eu ia ter de dar borrachada ou assumir com o Amarildo. Passei então para análise dos traumas de infância e defeitos de caráter. Próximo. Você acreditou no Papai Noel até quantos anos? Até os 7. Até os 7? Depois você ficou ateu aí nesse campo? É. Você se sentiu bem de ser enganado? Quando você descobriu, você achou legal? Botar a cartinha na janela. Você gosta de fantasias, né? Isso aí. Você tem algum desejo que você, assim, inconfessável pela Branca de Neve, alguma coisa assim, sexual mesmo? Tem, sim. Porque ela é muito bonita, né? Ela é. Ela tem um corpo perfeito. É. Então, às vezes... Aquela brancura, né? Aquele Aquele cabelinho negócio. liso. Meio... Ela tem uma cara de safada, né? Tem, safada.
qual dos dois grandes clubes, né? Pro maior deles, que é o Atlético, ou o Cruzeiro, que é menor? Mas, de repente, você tem uma preferência por ele, né? Tenho preferência pelo Alvinegro. Pelo Alvinegro? Beleza. Gosto muito do Atlético, até porque é unido com o meu time aqui no Rio de Janeiro, que é o Vasco. É o Vasco? Pô, beleza, cara. União sinistra, né? Preferência por algum time em Minas? Minas? Eu torço pro Cruzeiro. Cruzeiro? Ah, legal. Próximo. Queria ver vocês em ação contra um outro time, para que eu dê uma entendida melhor assim na questão da liderança, da capacidade de improviso de cada um, tá certo? Tirando o Cruzeirense, aquela equipe de mínimos era o máximo, mas eu precisava realmente testá-lo sob pressão para ver quem tinha equilíbrio psicológico para encarar um shopping lotado de crianças consumistas e pais cheios de culpa. No campo do lado, um time de gigantes se oferecia como adversário para que eu pudesse, enfim, escalar o meu duende ideal. Vai jogar só eles ou vai jogar contra eles? Não, são eles contra o time local aqui. Embora eu fosse o homem do apito, me inspirava em José Roberto Wright e torcia secretamente por um dos dois times. Quem fechou o meio, caramba, aí quer que o Guma fique reclamando. Definida a escalação do meu duende, uma personal shopper ia ajudar a encher o saco. Não tá ficando muito caro, não? Comprador compulsivo e inadimplente, o Papai Noel tinha esquecido a chaminé e tava entrando era pelo cano. De 2.478,82. Acabei fazendo uma compra compulsiva, né? E eu queria saber se existe a possibilidade de uma devolução. Tá, aguarda só um momento. Para escolher meu duende, propus um enfrentamento com gigantes de modo a verificar quem suportava melhor a peleja que é um shopping center na época de Natal. Jogando em casa, os gigantes engoliam os duendes igual o Gargamel se tivesse pegado os Smurfs. Caramba, quer que o Guma fique reclamando. Aquela selecinha parecia o Galo dos anos 2000, nossa década perdida. Igualzinho, olha lá, sempre dando uma esperança. Acabou o primeiro tempo aí, ó. Não tá dando mole, cara. Ele tá voltando. Vai lá e volta. Tem que dar mole, não. Vamos tocando. Os caras são maiores. Pra cima dele. Mas na volta do segundo tempo, os anões cresceram pra cima dos gigantes. E numa assistência de Yuri, que beleza! O sangue alvinegro correu nas veias e eu já podia imaginar o Caixa narrando aquele Davi Golias. Dominou, passou para o seu marcador, bateu pro gol, Caixa! Por que tem que ser tão sofrido assim? Meu Deus do céu! Falta 1 minuto, hein? Já viu o tempo, vai parar na ponta direita pra cá, ele dominou, cruzou pro gol. Nossa Senhora, e vai embora. O Galo é campeão! Extasiado diante daquela virada fenomenal, eu tinha o difícil desafio de selecionar meu ajudante. O atacante Yuri tinha a descrição típica dos volantes medianos. E era exatamente isso que eu esperava de um duende. Então eu tô optando aí pelo Yuri. Esse bofe. Cadê esse bofe? Aê, meu velho. Forte Vingador. Aquela experiência tinha sido tão linda que eu tava me sentindo no gramado do Mineirão quando o Galo ganhou a Libertadores. Eu não tava pensando em me tornar uma grande corporação natalina, um Papai Noel Inc. Seria apenas eu e meu duende. No máximo, eu ia pedalar o meu trenó. Acontece que o Papai Noel quebrado sempre recorre a meias e cuecas. Mas, pô, eu não queria punir as crianças com esse tipo de presente. Tudo bom? Arranjei, então, uma personal shopper. Tudo bem, e você? Carla Vicali labuta no atendimento personalizado.
Poderia ser uma personal trainer, mas optou por ajudar os outros a queimar dinheiro ao invés de gordura. Eu nem sabia da existência desse trabalho, né? Sim, já faz tempo que eu trabalho com isso. Porque eu fiz um curso que eu não gostava muito na faculdade, aí eu comecei a achar outras fontes de me fazer feliz. Como eu gosto de shopping e não posso ficar gastando só pra mim, eu me encontro aqui hoje pra ajudar as pessoas. Preparado? Não dá pra gente enlouquecer, mas queria ver aqui, ir um pouco pela minha lista que eu tenho, que é o desejo real das crianças. Sua expertise baseava-se numa regra simples: mais é mais. Ó, R$ 77,90. Carla tinha uma visão libertária do consumo. Pecado pra ela é você não gastar. No aroma do seu perfume, na luz do seu carisma, eu me senti liberto dos meus impulsos antimaterialistas. Provavelmente um ranço do catolicismo da vovó Anésia. O saco já tá ficando pequeno. Eu acho que o saco do Papai Noel era de uma época que as crianças não pediam muita coisa. Consumiam menos. Exato. Você falou que você, às vezes, a vida estava meio vazia, você vinha pro shopping, né? Sim, acho que era uma fuga que eu tinha de gastar, de comprar. Alguma coisa que dentro de mim não estava realizada. Não estava satisfeita e aí eu achava que comprando eu ia ficar feliz. Não tá ficando muito caro, não? Pra você, Papai Noel? Tá. Vamos pegando e depois a gente vê, né? Eu tava achando era o maior barato. Afinal, não consta que Papai Noel se preocupe com dinheiro ou tenha que se dirigir ao caixa. Qual a forma de pagamento? Cartão de crédito. Deu um total de R$ 2.478,82. 2.478,82, né? Na hora de pagar a conta, assim, você tem alguma instrução, Carla? Pra gente não ficar triste, pra gente não ficar deprimido? Eu fico vai triste pagar, depois, né? Porque também é prazeroso, né? Sair carregando um monte de coisa, né? Fico frustrada quando eu venho no shopping e não saio com uma sacolinha no braço. Fico. Gente, boa noite. Boa noite. Por favor, eu posso falar com a gerente aí, que tá aí no momento? Tá, aguarda só um momento, por favor. Obrigado. Nada. Alô? Oi. Quem tá falando? Leandro. Ô, Leandro, eu acabei me empolgando, né, com, assim, nesse afã de presentear as crianças, né? Depois me arrependi muito, cara. Sim. E eu queria saber se existe a possibilidade de uma devolução, sabe? Eu tinha comprado 2 contos de brinquedo, mas me sentia como se tivesse consumido 2 litros de gin. Parecia que um Exu tinha baixado no meu espírito de Natal. Assim como os alcoólatras, eu ia ter de curar minha compulsão num grupo de compradores anônimos. E rever meus conceitos com a ajuda dessa figura aí, ó. Um improvável Papai Noel judeu. Tá ficando muito caro, não? No mundo consumista, a lógica funciona pelo avesso. Depois da bonança, vem a tempestade. Eu não tenho essa condição ainda como Papai Noel, né? Tá, aguarda só um momento. Eu tava deprê com a minha situação de Papai Noel falido. Ao mesmo tempo, tinha compulsão por encher o saco mais e mais. Precisava de ajuda e busquei refúgio num nicho de consumidores anônimos. Isso aqui é o quê? Esse grupo aqui funciona numa igreja e essa é uma gruta que lembra de Massabielle, na França, que apareceu Nossa Senhora para uma menina, né? Mas é só local ou tem ligação religiosa? Nenhuma. Os grupos de mútua ajuda seguem a experiência de Alcoólicos Anônimos. Dr. Oscar de Coques é psiquiatra e se infiltra entre compulsivos para estudá-los. Para ele, alcoólatras e compradores descontrolados sofrem do mesmo mal. Papai Noel foi buscar ajuda entre os seus. Quer dizer, você sentiu toda aquela emoção da compra, todo aquele elan, Comprei, perdeu pá. E entrou em angústia Aí e dormi, depressão. acordei, olhei para aquele negócio no meu quarto e falei, puxa vida, cara. Você pode comprar um mundo porque é para as criancinhas. E ali está disfarçado. Como você vai no boteco, tem aquele grupo alegre, todas rindo, mas está todo mundo ali
egoisticamente cuidando de si próprio, a sua compulsão. Na realidade, é uma grande solidão. Eu sou o pai e, por culpa, encho de presentes materiais. O menininho abre o envelope, tira o brinquedo, olha, deixou de lado, já vai para outro envelope, abre, deixou de lado. Então, fica aqueles brinquedos jogados ali, aqueles papéis rotos, aquelas caixas estragadas. Isso talvez leve, digamos, uns 15, 20 minutos. Ele mexeu em 10 embrulhos e já está chateando alguém, querendo alguma outra coisa, e na realidade é afeto. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Quando eu comecei, eu estava no exterior, e aí eu atingi o fundo de poço, eu não conseguia, eu gastava muito no cartão de crédito. Acho que foram milhares de dólares gastos em tantas besteiras. Desde muito nova tenho compulsão por gasto, desde, 10 anos de idade. Acabei de fazer um consumo inadequado, comprei um celular que não deveria. E ao mesmo tempo eu tô devendo agiota, tô com o aluguel atrasado. Eu recebi um convite para ir a Nova York. Praticamente tudo de graça, mas eu não fui enfrentar Nova York, né? O templo do consumo, né? Eu evito shoppings, aquelas luzes dos shoppings mexem com o meu cérebro, né? Com a minha bioquímica. No meu caso, eu percebo que é para encobrir um vazio, né? Um vazio muito grande, uma questão de baixa estima. E para lidar com isso, tem que ser um dia de cada vez, às vezes um momento de cada vez. Em um grupo como aquele, ninguém é melhor que ninguém. Como iniciante nos trabalhos de cura, eu não podia parecer superior aos outros ostentando uma voz de jornalista normal. Por isso, escolhi a mesma voz de pato dos demais participantes. Eu sou um aprendiz de Papai Noel. Eu me impus essa tarefa como jornalista. Eu dei um jeito de justificar aquilo tudo, meu trabalho, eu tô fazendo, E comprei de uma forma muito superior ao que eu poderia ficar com aquilo. Voltei para casa, deitei, dormi e acordei frustrado com aquilo, assim. De certa maneira, essa figura doce, graciosa e tudo mais, que está no imaginário da gente, ela é emblemática, né, de um modo de vida que a gente tem, né? Ele é o ícone publicitário desse movimento, né? Nessa época do ano, é uma época mais difícil para vocês? Tudo que você vê, tudo que você lê, você ouve, tudo é voltado para você consumir. Sofro 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 12 meses por ano, porque tem propaganda em qualquer lugar. Mexe com o meu cérebro. De repente eu fico anestesiado e posso sair comprando. Trabalho tanto, a gente tem que merecer pelo menos uma coisinha. Vai lá e compra. Nossa, além de comprador compulsivo, eu, como Papai Noel, era um incentivador da compulsão pelo consumo. Que degradação moral. Cada vez que eu venho pra cá é uma bichinha, um remedinho que te faz bem. Obrigada. Obrigada, Noel. Juntos conseguimos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Amparado pelo abraço coletivo daqueles anônimos, descobri que faltava em meu Noel interior algum sentimento nobre. Eu não podia ser apenas um entregador de Barbies e Ben 10. Jamais conseguiríamos sozinhos, só por hoje. Não bastava ter o saco cheio, faltava o espírito de Natal. E quem me apresentou a essa entidade foi Hélio Koss. O Museu dos Rabinos, hein? Um Papai Noel judeu. Judeu não tem Natal. Se havia um Papai Noel judeu, então estava liberado para todo mundo. Oi, Hélio. Tudo bem? Tudo bem, eu sei. Tudo mais ou menos, né? Assustador isso aqui, né? Olhando aqui, vai, com calma e tal. Aí quando chega ali, tem aquele baque, sabe? Vi algumas fotos aqui. Olha só que coisa absurda. Aqui, ó, essas cenas aqui, olha. De crianças, assim, magérrimas, esqueléticas. Na mesma hora me veio a crianças lá no Nordeste passando fome, por incrível que pareça.
Você teve nos seus antepassados alguém que esteve em campos de concentração? Tive meus avós, eles fugiram da guerra e se encontraram aqui no Brasil e tiveram meus pais e tudo, entendeu? Por que você, sendo judeu, cara, você foi justamente ser Papai Noel? Eu faço Papai Noel porque é fácil. Porque eu gosto de ouvir as histórias. Porque você está disponível também dia 25, né? Sim, Papai Noel, olha aqui, Papai Noel, dá um tchau. Mesmo não tendo Natal, o Hélio tinha o espírito da coisa. Vai ver, a história dos seus antepassados tinha inspirado valores nobres naquele Papai Noel kosher. Corre que eu não passo embaixo da escada, viu? Passa não? Não. Fui pra casa dele pensando que no seu terreiro podia ser mais fácil baixar em mim o espírito de Natal. Vamos lá, entra aí, cara. É aqui que tudo acontece. Você que me prepara. A primeira coisa... Não, não trouxe nada. Eu achei que você ia ter tudo aqui do figurino, não? Eu achei que você ia trazer a roupa, viu? Não. Eu vim despreparado mesmo. Eu sou mais ciumento com as minhas coisas pessoais do que com minha própria esposa. Então, as coisas não estão limpas porque foram usadas durante o mês todo. Ah, você já usou ele? Sim, o mês todo. Ah, sei. Não lavou depois de... Não. Tá. Ele quer se arrumar de Papai Noel. Viviane. Aqui? Mas eu não levo o menor jeito. Ela é melhor nisso, né? Com certeza. Olha o tamanho da calça. Tem que até a cabeça, bota o cabeção pra lá. Viviane é figurinista do Hélio, que é ator e marido da Viviane. Agora a barba. E essa tá há quanto tempo sem lavar? Ah, isso já tá uns 4 anos. É? Aqui, ó. Aqui, ó. Feliz Natal. Nossa, velho, escalou demais, né? É pra dentro? Não tem nem 5 minutos que você vestiu, né? Nossa, velho do céu. Pronto. Lembra o Marx, né, um pouco. No verão do Rio, vestido com aquelas roupas de alpinista do Everest, senti o peso kármico das minhas vidas passadas. Como 2 Papais Noéis não ocupam o mesmo lugar no espaço, Hélio invocou sua persona metade Batman, metade palhaço. Palhaço! Era muito sincretismo pro judeu só. Eu tenho a bola de cristal e vejo quem fez malcriação e quem não fez. Mas aí você não tá, assim, não é uma atitude, assim, de controle social? Eu acho que no fundo, todos fazem isso, né? Então tá. Porque se você não fizer dessa maneira, a criança vai passar o ano todo fazendo baderna, fazendo malcriação, baderneiros, né? Vai fazer jogando coquetel molotov aí nas manifestações. Porque quando era pequeno, provavelmente não acreditava no Papai Noel. Hélio tinha uma missão humanitária naquela tarde, visitar crianças internadas em estado grave no Hospital Menino Jesus. Era a minha chance de ser possuído pelo espírito natalino. O problema era aquela solaca desgraçada, capaz de derreter até o bate-aço igual forno de siderúrgica. Fala alguma coisa. Não, tem que me comportar igual uma pedra, velho. Gastar o mínimo de energia. Pois é. Papai Noel me dá R$100 pra mim. Além do calor, levou apenas 10 metros pro povo começar a me esvaziar o saco. Papai Noel, Papai Noel. Todo mundo querendo presente, papai. Olha meu saco aqui. Não pode perder a paciência, Noel. Você é o bom velhinho, Noel. Nos anos 30, os integralistas tentaram trocar esse abominável homem das neves pela figura tropical do vovô índio. Por que ninguém ouviu aqueles fascistas? Não é nem todo lugar assim não, viu? Muito bom, obrigado, viu, cara? Tá muito ruim. Gente, vocês não acham legal filmar tudo de novo, não? Vocês estão... Eita. Não aguenta não, velho. Cara, vou ter que partir para um negócio mais tropical, velho. Voltei pro kibutz do Hélio para devolver seus pertences mais fedidos do que nunca. Naquele hospital infantil, já em trajes mais adequados e levando comigo meu duende, entendi que nem tudo são rosas. É foda, né? E por isso mesmo, eu não deveria ser um Noel rosa. Eu deveria ser um Noel punk. Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, apresentei os ricos, gospel nos pobres.
Metido num coturno punk, adaptado agora ao styling de Papai Noel tropical, estávamos eu e a outra persona transgênica do Hélio, o Tatá, em missão humanitária na zona norte do Rio. Yuri, o duende, estava escalado para atuar na minha lateral. Qual deve ser a relação trabalhista, cara, do Papai Noel com o doente? Ninguém tem carteira assinada, nenhuma delas. Você é sindicalizado, não, Yuri? Não. Criança doente é um negócio que me comove. Ali, naquele lugar, eu esperava que o meu Noel interior fosse contagiado por valores que nada tinha a ver com o meu cheque especial. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Você mandou uma cartinha pro Papai Noel, mandou? Mandou? Mandou cartinha? Ah, por isso que ele trouxe aqui, ó. Isso é linda. Esse, olha só, é grandão, ó. Esse tem cara de bagunceiro, hein, ô Papai Noel? É dele. Tem um presentinho pra você, Ana. E esse é bacana. Pra você ficar mais feliz, né? Já tá boa, né? Nesse, né? Pela. Deve ter ficado doido, né, mamãe? Então, pra você esse presente aqui. Um carro? Olha, você deu um carro pra ele, não deu pra mim, cara? Você acha que esse trabalho, assim, você acha que tá ajudando mesmo as crianças, assim? Ou é só mais um presente, cara? Com certeza. É? Com certeza. O verdadeiro Papai Noel não precisa de uma barriga grande, ser grande, de barro. O Papai Noel tá aqui, ó, dentro de você. Entendeu? Tem outro, ó. O que será que tem aí, ó? Ah, legal, olha só. É igual meu nariz, ó. Tá vendo? Quer apertar meu nariz novo? Quer? O Papai Noel ideal, ele carrega, no fundo, um saco de afeto e esperança. Não importa a qualidade do brinquedo, seu maior presente é uma atitude generosa diante da vida. Para ser batuta de verdade, um Papai Noel tem de abrir os nossos corações. A gente fica sem dormir porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Porra, e a mãe aqui que não tem? Fica sem dormir porque não sabe se vai acordar com a filha. Foda. Eu estava feliz por ter compreendido que o espírito de Natal é um antídoto para os nossos encostos. Tinha que agradecer esse judeu revolucionário. Tamo junto, mesmo que separado. Já o meu duende... E você acha que você aguentaria um trabalho desse tipo, assim? Não, porque eu sou uma pessoa muito emocional, entendeu? Sei. Eu vi uma cena constrangedora, eu ia começar a chorar. Ia ficar sem reação. Não pode, né? Não pode, ainda mais nesse local. Mas aí, pra você trabalhar como assistente do Papai Noel, tinha que ser mais Papai Noel de shopping, assim, né? Isso. De novo, eu era um Papai Noel em carreira solo. Não queria voltar pro shopping e nem me tornar um Papai Noel do ramo hospitalar. Essa era uma missão pro Tatá ou pro Batiaço. Sem saber como infiltrar pela chaminé da minha própria narrativa, eu me perguntava: como ser um Papai Noel verdadeiro pra mim mesmo e generoso com os outros? Café Sul. Eu tava num mato sem rena nem trenó quando o Nelson, o nosso técnico de som, revelou ter trazido pra mim um presente de Natal. Eu trouxe um CDzinho pra você, mas é uma cópia, tá? Quem de vocês ainda se lembra daquele idiota bate-programa? O Nelson foi punk do Submundo, uma banda que depois virou os Garotos Podres. Aqui, ó. Que demais, cara. Submundo indo mortal, Uster. Ele sabia que eu também tinha sido punk e de seu saco de afetos acabava de retirar um clássico. Ó, Submundo aqui, ó. Nelson. Você fazia guitarra, baixo, Nelson? Baixo. Aqui é a única foto nossa, a única do mundo é essa aqui, ó. Eu tô aqui no baixo, ó. Tá vendo? Eu tinha 17 anos, acho. Esse
compilado a partir de demotape originais, feitos em fitas cassete durante ensaio das bandas em garagens e porões entre 81 e 82. Provavelmente únicos registros de uma época que não voltará mais. Os ensaios eram bem interessantes porque a casinha que a gente ensaiava, bem do lado tinha um casal de idosos com problema auditivo. Muito interessante. A gente podia tocar no maior volume do mundo. Sonho perfeito de qualquer banda, né? Foi o Nelson que compôs Papai Noel Velho Batuta, um dos maiores clássicos dos Garotos Podres. Uma crítica bem humorada ao Papai Noel canalha e consumista. Toquei Papai Noel Velho Batuta na vitrola da minha casa todos os natais, meu. O grande parceiro do Nelson no submundo era um cara chamado José Rodrigues Mal Júnior. Foi o Mal que montou os Garotos Podres. Por mais de 30 anos, suas músicas ajudaram a conscientizar os jovens da periferia. Mas há pouco tempo, a relação entre os membros da banda apodreceu e os garotos se separaram. Mal, aquele vozão. Tem contato com ele? Nunca mais. Eu vi ele 15 anos atrás. O Natal nunca mais seria o mesmo sem Papai Noel Velho Batuta. A morte daquele hino punk era o triunfo do encosto, a vitória dos Papais Noéis consumistas sobre o verdadeiro espírito de Natal. Imbuído de toda a generosidade, entendi que essa era a minha missão como Noel: resgatar Mal de seu retiro na universidade, juntá-lo com o nosso Nelson e salvar o Natal. Luzes piscantes, presentes vindos da China, perus recheados de gorgonzola, nozes e uvas passa. Mas nem tudo são bolinhas nessa árvore de Natal. Para conscientizar as pessoas a respeito dos malefícios do consumismo e salvar o espírito de Natal, eu precisava garantir a sobrevivência da música Papai Noel Velho Batuta. Mal, aquele vozão. Tem contato com ele? Nunca mais. Eu vi ele 15 anos atrás. Com o fim dos Garotos Podres, eu planejava refazer a banda que compôs essa singela canção, o Submundo, do vocalista Mal e do técnico de som da nossa equipe, o Nelson, uma amizade perdida no tempo. Se eu conseguisse esse objetivo, poderia me considerar um verdadeiro Papai Noel. Hoje o Mal é doutor em História pela USP e professor universitário. Para atraí-lo, propus uma entrevista como se eu fosse um jornalista convencional. Hoje, no Jornalismo Inc., vamos conhecer a verdadeira face de Papai Noel. O que nos diz a história a respeito deste emblemático ícone natalino? Para falar sobre isso, convidamos o professor doutor José Rodrigues Mal Júnior. Boa tarde, doutor Mal. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença no nosso Jornalismo Inc. Enquanto Mal se preparava para citar os versos de seu livro vermelho, meu coração natalino ansiava pelo reencontro do velho garoto podre e nosso técnico de som. Poderia fazer uma perguntinha para o senhor? Depende, se não for, depende do tipo da pergunta. Papai Noel representa para o senhor? Papai Noel para mim é um vigarista que anda por aí. Oi? Qual é o seu nome? Neide. Neide, eu posso fazer uma pergunta para você? O que é? O que o Papai Noel representa para você? Isso é uma fantasia, né? Papai Noel nunca vi. Lá na roça, no meio da roça, não tinha nada disso. Eu nunca tive apoio de ninguém até hoje, não, meu. Meu apoio é o mundo. Se eu trabalhar, eu tenho. Se eu não trabalhar, eu passo fome por aí. Doutor José Rodrigues Mal Júnior, quando São Nicolau se transforma neste capitalista de sucesso? Após as revoluções burguesas e a Revolução Industrial. Originalmente, a roupa do Papai Noel ela era verde, porém, nos anos 20, nos Estados Unidos, Santa Claus foi utilizado como peça de propaganda publicitária de uma marca famosa de refrigerante. Ela utilizava o rótulo vermelho com as letras em branco. Por esse motivo, a peça publicitária modificar a roupa do Papai Noel para vermelho e branco, para estimular a venda. Perfeito. No próximo bloco,
Dr. Mal revela o seu projeto de desconstrução do velho São Nicolau. A qualquer momento, Nelson voltaria da Praça Tiradentes, onde gravava o chamado Povo Fala. E esse Papai Noel que a turma apresenta aí? Exato. Comércio. A mim até agora nada. Não ganhei nada, nunca ganhei nada. Então eu juntaria de novo aqueles dois, dando um presente, se não ao mundo, pelo menos ao submundo. O senhor celebrizou-se também por um trabalho de revelação da verdadeira face de Papai Noel, não é mesmo? Papai Noel, filho da puta, tem que se miserável. Eu quero matá-lo. Ele pode satanista, ele tem o sítio. Você não come, ele tem o sítio. Você não come. Fica-se com a impressão de que, se o telespectador nos permite, né? Papai Noel, na verdade, é um filho da puta. Podemos dizer que sim, mas tudo é uma questão de juízo, de valor. Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. Por quê? Porque aqui não existe Natal. Muito obrigado por sua presença, que o senhor tenha um Feliz Natal. O senhor também, um Feliz Natal. E aí, como é que tá? Eu nunca imaginei que você ia estar aqui. Você tá aqui agora, bicho? Eu tô com eles gravando. Pô, esse cara, ele é o nosso técnico de som, cara. Porra, legal, cara. Eu vim falando do Papai Noel. É meu presente de Natal, assim, cara, fazer reencontrar vocês dois. Sempre, eu nunca mais vi ele. Faz mais de 20 anos. Né? Vamos aqui? Fazer um brinde aqui a vocês dois, Noel, né, velho? E o Papai Noel, o velho Batuta. Velho Batuta. Tem um filho pequeno. Vai chegando o Natal, eu aplico ele no Papai Noel Velho Batuta, né? Esse ano, pela primeira vez, com 6 anos, ele ouviu e falou assim: "A Papai Noel pode não gostar dessa música aí." E aí ele não vai trazer presente. E a culpa vai ser sua que tá tocando essa música. Pô, ele já deixou claro, ó, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. De uma certa forma, esse mito, ou pelo menos essa forma de enxergar esse mito, vai morrer de uma forma ou de outra. Tem até mais. Essas duas figuras, garotos podres do passado, eram agora respeitáveis senhores. Quando fizeram a letra de Papai Noel Velho Batuta, estavam driblando a censura. Na real, era mesmo o Papai Noel Filho da Puta. Mais de 30 anos depois, aquele hino da Revolução permanecia atual. E mantê-lo vivo era um chute no saco dos Papais Noéis desalmados e sem escrúpulos. Papai Noel, velho Batuta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, apresentei os ricos. Cospe dos pobres. Papai Noel, velho Batuta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, apresentei os ricos. Cospe nos pobres, apresentei os ricos. Cospe nos pobres. Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo, por quê? Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal, por quê? Papai Noel, velho Batuta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, apresentei os ricos. Cospe nos pobres. Cospe nos pobres. Você não viu ele? Esse aqui que fica falando mal do Papai Noel. Que coisa feia! Essa pequena fã do submundo se chama Carmen. Eu gostaria de dizer a ela que o Papai Noel tem duas caras.
E ela deve acreditar nas duas, porque a vida é uma complexa mistura entre o feio e o belo, a realidade e a fantasia. Ó, tá acendendo, ó. Olha que coisa feia, meu. Um monte de fruto não comestível e luminoso. Você não acredita no Papai Noel que você me contou, né? Eu acredito um pouquinho. Mas por que só um pouquinho? Ele já decepcionou você alguma vez? Já. O que foi? Conta pro mal. Pedi um Playmobil e aí ele foi me dar um tênis. O pior foi eu pedi uma bomba atômica e ele me deu um vídeo dos Teletubbies. Qual Papai Noel você vai preferir? Tem um que só gasta dinheiro, que só presenteia os ricos e cospe nos pobres, incentivando gerações movidas a interesses e aparências. Mas também tem outro que vem lembrar a gente que o mundo pode ser mais generoso, que os pobres e os doentes também merecem um naco do nosso amor e da nossa riqueza. Minha querida Carmen, meu querido Mal, Nelson, Batiaço, tenham a coragem de sonhar, mas tudo tem de valer a pena quando abrimos os nossos olhos.